Fala pessoal, hoje me acompanhando aqui, ABC Paulista, José Paulo Bezerra Maciel Júnior. Agora, uma semana já que ele não é mais jogador do Corinthians, uma semana de uma belíssima despedida da Neoquímica Arena. Paulinho, primeiro, obrigado, estou para trocar essa ideia. Queria que você falasse um pouco dessa primeira semana desvinculado do Corinthians. Bom, obrigado pelo convite, um prazer. Uma primeira semana onde ainda a ficha está caindo, né? Óbvio que eu peguei esses dias aí, despedida foi numa terça, né? E aí tem um feriado que eu vou aproveitar um pouquinho com a família a partir de quinta-feira para essa semana pronunciar também para todos vocês, de agradecer pelo carinho que todos vocês tiveram e têm por mim, sabe, do meu perfil, do meu caráter, da minha personalidade, do respeito que eu tenho por todos. Então, ainda assimilando tudo isso, uma semana, né, pouco tempo ainda para entender tudo o que aconteceu, depois de uma despedida, como eu falei, que eu nunca imaginei, nunca sonhei em ter, do Corinthians, e eles fizeram uma festa para mim que foi inesquecível. Paulinho, na entrevista do Antônio Oliveira, até logo depois do jogo, o Yuri Alberto estava ao lado dele, eles falam num tom, e aí me corrija se eu estiver errado, como se você ainda não tivesse definido o futuro da sua carreira, não do clube que você vai jogar, mas você vai continuar jogando nesse primeiro momento. Você já bateu o martelo? Vai seguir jogando ao menos mais um aninho? Vou continuar jogando. É que também eram muitas coisas acontecendo dentro do clube, onde você tem também a despedida do Cássio. Aí a minha situação também, quando eu decido, também fica um pouquinho complicado para eles. Mas eu vou continuar jogando, é o que eu falei. Se eu vou jogar até o final desse ano e depois não vou, ou se eu vou jogar esse ano, ou outro, ou mais 3 anos, isso é uma coisa que eu não sei. Então, por isso que eu vou, aos poucos, vou enxergando o cenário, e o primeiro de tudo é assim, é eu enxergar a minha condição. Se eu achar que eu vou jogar mais 3 anos, cara, vou jogar mais 3 anos. Se chegar no final do ano que vem eu enxergar, cara, eu acho que realmente, né, deu, já fiz tudo pelo futebol, já ajudei muitas pessoas me ajudaram, instituições me ajudaram, eu acho que é o momento. É o momento, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, mas é o que eu sempre falo, vou deixar nas mãos de Deus, o que tiver que acontecer, vai acontecer, o clube, o país, o local, mas o momento de parar é o momento que eu vou decidir quando eu vou parar, no momento que eu enxergar que realmente deu. E nesse momento que você procura um clube novo, o que você procura num clube? É o projeto, é a cidade que você vai morar, a condição da sua família, é o treinador? O que você prioriza nesse momento? Não, eu priorizo a questão, né, de projeto e família. Até porque, né, eu tenho meus filhos, querendo ou não, já voltamos para o Brasil desde 2021 que nós voltamos para o Corinthians. Então, e também vem na questão de essa pode ser a minha última decisão da carreira, né? Tudo bem, eu posso jogar mais 3 anos, e se não for nesse mesmo local, se for outro, aí é uma outra decisão. Então a penúltima, mas essa eu encaro como se fosse a última decisão da minha vida para minha família, né? Porque é o que eu falei, não adianta eu ir para um projeto que eu fico até dezembro, aí chega em janeiro é outra coisa, chega no final do ano que vem é outra coisa. Eu também acabo não respeitando essa parte de família no sentido de estrutura, é escola, é rotina familiar. Então, hoje é projeto vinculado à família. Aqui no Brasil, o Cruzeiro te procura em algum momento? Não procurou. Eu vi e ouvi falando muitas especulações sobre Cruzeiro, sobre Grêmio. Eu falei semana passada com o meu representante, mas nada sobre isso. Só enxergamos e vimos nas matérias que falaram que o Cruzeiro tinha feito uma oferta, que o Grêmio tinha feito uma oferta, e não fizeram, né? Nesse exato momento eu não tenho proposta oficial de clube algum, né? Então agora que a partir da semana que vem que eu vou sentar com o meu representante e aí, né, se tiver algo oficial, e aí vamos sentar e analisar. Óbvio que comigo teve algumas consultas, né? Mas ainda não teve nada oficial. E você deixa o Corinthians com uma lacuna não só em campo, porque o Corinthians tem poucos jogadores da posição, até reintegrou o Moscardo nesse primeiro momento, mas sobretudo a lacuna mental, né, de você ser um mentor daqueles jogadores mais jovens, de assumir a bronca quando é necessário. O Corinthians não vive uma fase tão estável. E nesse cenário, quem surge muito como uma possível liderança é o Fagner, que é o jogador que já tem 10 anos de clube,
Muitos falam que ele tem um perfil um pouco diferente, um pouco mais resguardado. Você vê no Fagner essa capacidade de fazer o papel que você fazia, de liderança, ou você acha ele um perfil muito diferente do seu? Não, eu vejo ele sim com essa liderança, né? Por ser um cara que já está no clube aí, né, há 10 anos. Obviamente também que a parte dele de liderança, ele é um cara mais quieto, é um cara mais, né, que é tranquilo na dele, mas não deixa de ser uma liderança, como eu falei. Pode surgir outras lideranças, não é somente, né, de você estar ali falando no vestiário, mas também uma liderança técnica, onde existe no clube lideranças técnicas para que sejam referências. Né? A parte de mais experiente tem o Fagner, você tem o Ranieri que está se identificando cada vez mais com o clube. Você tem o próprio Garro que, sendo jovem, mas tem esse perfil de se tornar um líder, né? Porque para se tornar um líder no Corinthians, isso é um trabalho de muito tempo. Mas eu acho que assim, hoje se encontra num momento difícil, um campeonato brasileiro, onde essas lideranças têm que surgir para ontem, né? É óbvio que eu entendo também essa parte que eu deixo, né, um clube, um elenco, que eu acho que o que mais pesou, né, foi isso, deixar todos esses meninos aí sem aquela referência que eles enxergavam no vestiário, que era o Paulinho, mas eu tenho certeza que vão surgir outras lideranças aí o mais rápido possível. Paulinho, a gente sabe que hoje no futebol brasileiro, infelizmente, a realidade ela é muito mais de exportar jogadores, os jovens, do que propriamente eles construírem a história aqui. Talvez até se você tivesse surgindo hoje, como surgiu no Corinthians lá atrás, não teria ficado os 3 anos que você ficou na primeira passagem, já teria sido vendido antes por questões financeiras e afins. Hoje o Corinthians tem 2 jovens em ascensão, o Bidon e o Wesley. Todo mundo sabe da qualidade dos dois, mas eu queria, você como um cara que já jogou Champions League, já jogou nos times de primeira linha do mundo, o que o jogador precisa ter hoje, esse jovem brasileiro, para bater na Europa e não voltar de cara para cá? O que ele precisa fazer para se estabelecer lá logo de cara? Fora a parte dele técnica, tática, a forma mental dele vai ser determinante para ele permanecer na Europa. E realmente tem casos, né, que vai para a Europa, volta. Mas porque a qualidade técnica e tática dele, ele vai ter. Vai ter o resto da vida dele. Né? Agora, a cabeça dele de, eu posso sair, mas eu saindo, como é o meu comportamento lá? Porque ele vai encontrar uma outra cultura, outras pessoas, outros atletas, um nível de futebol totalmente diferente, taticamente diferente. Então, isso é a cabeça dele, como vai reagir. Então, eu acho que a parte emocional, a parte mental do atleta, de jovens, como nós estamos falando de Bidon e Wesley, se eles não saírem daqui, não preparado, que eu estou dizendo, mas com uma pequena porcentagem de discernimento mental pronto para chegar na Europa, realmente é difícil ele permanecer. Mas eu acredito que esses 2 jogadores específicos, eles saindo do Corinthians, obviamente que se você perguntar para mim individualmente, eu não queria que ele saísse agora nessa janela, que ficasse um pouquinho mais, para ter mais minutagem, mais um pouquinho de experiência, para aí poder sair. Mas a gente sabe como o futebol é muito rápido. Né? Outro jogador da sua posição, que também é jovem, ainda que a gente não veja ele dessa forma, é o Fausto Vera. Um cara que começou no Corinthians muito bem, aqueles primeiros 6 meses. Você estava machucado naquela época no clube, né? Não estava em campo, final de 2022 com o Vitor Pereira. E o Fausto ele acaba, não se sabe se por questões psicológicas, da particularidade dele, nem quero entrar. Mas ele não repete o rendimento que ele teve no começo. E agora surge a possibilidade dele trocar de time, não deve ser um ativo que o Corinthians ainda consegue gerar algum dinheiro no mercado. Qual dica que você daria para o Fausto, um cara que tem alguma qualidade, mostrou isso, mas que não conseguiu se manter no alto nível no Corinthians? Eu acho, assim, eu vejo também o Fausto começou ali, né, muito bem, com grandes jogos, grandes atuações e depois, né, a oscilação ela é do atleta, ela se torna até normal, mas aí você não consegue também voltar ao nível que você estava, e aí é onde começa a gerar as dúvidas do próprio atleta, do próprio clube. Mas eu acho que se ele resgatar o Fausto, das apresentações dele naqueles anos, eu acho que ele ainda tem total condição de jogar no Corinthians como qualquer outra equipe, né? Agora eu acho que isso é, como eu falei, é muito relativo, individual, o planejamento dele de carreira. Se é no Corinthians, se é em outro lugar, eu acho que é muito individual, assim, e relativo que cada um pensa, né? Você entende que o Corinthians corre risco de rebaixamento nesse ano? Cara, é uma pergunta que, cara, é difícil, né, falar, porque o Campeonato Brasileiro ele acho que um dos mais difíceis do mundo. Mas
tem que abrir o olho no sentido assim, se você pegar dos jogos, né, foram 7 jogos, pontuamos, foram 5 pontos, né? Isso. Se você pegar por números, realmente é uma coisa assustadora. Só que não é assustadora no nível, né, né, vai cair, é rebaixamento. Não, dá tempo. Só que quanto mais vai passando isso, realmente isso vai aumentando. Nós estamos em 7 jogos, daqui a pouco se chega numa, né, sei lá, 20 jogos ou 15 jogos e você não conquista os pontos, realmente fica preocupante. Então, nesse exato momento, eu não sei se a palavra certa é preocupante, mas é um alerta. É um alerta porque de 7 partidas, né, a equipe pontua 5, então você tem que ligar o alerta e outra. Você tem que virar a chave rápida, é o que eu sempre falava quando eu estava lá. 3 competições, você tem que virar a chave de uma para outra rápido e não tem o que fazer. E agora no Brasileiro tem que virar a chave o mais rápido possível e recuperar todos esses pontos que perderam. Nas oportunidades que você teve, você sempre falou muito bem do Antônio. Você até se emociona falando dele na entrevista coletiva de despedida. Foi um cara que você criou uma relação muito próxima mesmo. Mas o que eu queria puxar é o seguinte, você viveu eras muito vitoriosas no Corinthians com diferentes treinadores. Você chega com o Mano Menezes, o cara até que pede a sua contratação, você se consolida com o Tite. O próprio Vitor Pereira, que foi um cara que não saiu com tanto carinho da torcida, mas que construiu uma história interessante. O que você vê no Antônio de semelhante a esse Corinthians que você se acostumou a ver, o Corinthians campeão, o Corinthians aguerrido, e daquele que você sempre repetiu, da alma corintiana, né, do espírito corintiano? Cara, eu acho assim, são todos esses treinadores diferentes no sentido de metodologia, filosofia, tudo. E com o Antônio, eu acho que por ele ter, né, ter chego agora com a sua comissão, pegar um grupo onde de mais experiente tinham poucos, né? E aí você acaba criando uma afinidade no sentido, o treinador também tirar as dúvidas, como é o clube, como que funciona o clube. Então, criou realmente uma afinidade, e eu tenho essa afinidade com ele, eu tenho afinidade com o Tite, com o Felipão, com o Mano Menezes, mas cada um com a sua particularidade, né? A minha afinidade com o Mano é de uma forma, com o Tite de outra, o Felipão de outra, e o de Antônio foi um momento que ele chega ao clube com poucos jogadores experientes para mostrar realmente o que é o Corinthians. E dentro disso ele foi se adaptando, óbvio. Ele não tem que só ir pelos experientes, ele tem que ir também pelos mais jovens, até para ele enxergar o todo do Corinthians. E também com uma direção que, né, assume agora. Então acho que é uma coisa, uma afinidade que ficou e, cara, e vou ter respeito, carinho por ele, né, para sempre, tanto com ele como com esses treinadores que foram citados agora, porque foram pessoas que realmente fizeram parte da minha vida e em alguns momentos mudaram a minha vida, né? Então, o meu carinho, a minha gratidão eterna por todos eles, e vou ter sempre esse contato, essa afinidade com todos eles. Paulinho, no começo do ano, o Fábio Santos comentou que ele já tinha tomado a decisão de se aposentar, mas que ele foi consultado pelo Gil, pelo Renato Augusto, sobre a possibilidade de seguir no clube, né? E ele próprio afirmou que recomendou a esses jogadores a não seguirem, que ele sentia que o Corinthians iria passar por um caminho muito difícil e que esses jogadores mais experientes, de certa forma, seriam escudos, né? Cairia tudo sobre eles, algo que o próprio Cássio foi acusar meses depois. Antes de você tomar a sua decisão da saída, imagino até que uma decisão conjunta com o clube, você consultou alguns desses seus colegas, inclusive o próprio Fábio, mas Renato, Gil, enfim? Não, eu não tive consulta, né, com o Fábio, com o Renato, com o Gil. Obviamente, quando chegou nessa semana que saiu a notícia que eu estava, né, encerrando um ciclo no Corinthians, que é o momento que eu dou a entrevista no clube, e aí o Fábio me liga, o Renato me manda mensagem, e aí eu falo com eles que tomei essa decisão de encerrar um ciclo, e é o que eu falo, cara, tá tudo bem, sabe? Acho que as pessoas às vezes enxergam um encerramento de um ciclo como uma coisa muito absurda. Eu acho que eu tive a humildade, a humildade de falar, cara, chegou o meu momento, tem, né, jogadores na função que nesse momento estão melhores que eu, até pela minha lesão que eu tive. Hoje eu estou 100%, mas, cara, é um processo. Então, para mim não foi problema nenhum, mas eu não consultei nenhum de atletas, de treinadores, de nada, para ter uma decisão minha. Foi uma decisão aí minha, particular, individual, para se encerrar um ciclo no Corinthians e, como você falou, de acordo com o clube. Paulinho, obrigado pelo papo. Muito sucesso na sua carreira, no rumo que você seguir. Pessoal, pode acompanhar no itatiaiasport.com.br tudo isso e mais um pouco sobre até também, quem sabe daqui a pouco, informações aí do futuro do Paulinho. Valeu, pessoal.